longevo, né? Um programa de quanto tempo já está? Ele está com 3 anos, em fevereiro vai completar 4. É, Passa rápido mesmo, é, impressionante. é bonito esse trabalho que tu faz aqui, uma honra estar aqui. Querida Mirna, você acaba de fazer mais uma das várias temporadas do belíssimo espetáculo Terra Sem Mapa, ao lado do Sérgio Luque. Como tem sido essa trajetória? Como foi o processo de ensaio e como o público tem recebido o trabalho? Terra Sem Mapa, a gente realmente acabamos de fazer apresentações no Estúdio Extravaganza e foi especialmente bom porque ele foi criado no Estúdio Extravaganza, né? Então já começo a responder. O Sérgio e eu, enfim, nos conhecemos há muito tempo, somos colegas, amigos. Começamos no mesmo lugar, que foi o Grêmio Dramático Açores, do Teatro de Arena, e, enfim, fomos nos encontrando nesses caminhos, e quase final, não, ainda era pandemia, eu acho, 2021, nos encontramos e a gente tinha esses personagens, que são hoje os personagens do espetáculo, eles eram esboços, eram umas brincadeiras que a gente fazia com prosódia, enfim. O fato é que nos encontramos nesse momento difícil, ainda de máscara, caminhando no parque, e esse trabalho foi evoluindo, criamos um vídeo para aquele SOS Ocidente, um trabalho que eles fizeram justamente para ajudar as pessoas na pandemia. E daí resolvemos ir para a sala de ensaio, para a sala prática, sem saber muito bem o que nós iríamos fazer. A gente queria era realmente praticar, estar junto, e fomos justamente para o Estúdio Extravaganza, e lá ficamos trabalhando, e a gente foi se colocando nossas experiências, colocando nossas diferenças, enfim, sonhando, lembrando, e desse trabalho todo surgiu, então, o espetáculo Terra Sem Mapa, que é esse espaço, esse tempo de memória, de humor e de melancolia, e de muita troca nossa, do Sérgio e minha, como artistas, esse reconhecimento que é uma coisa que nos dá muito prazer, de que o nosso espetáculo, com toda a alegria de que as pessoas tenham muitas coisas em cena, mas enfim, a gente se reconheceu num espaço em que éramos nós dois, os dois, atriz e ator, a luz e a trilha sonora, né? Então esse foi um desafio bonito, mas ao mesmo tempo foi como aconteceu, né? A gente começou usando muita coisa, e à medida que o trabalho foi andando, a gente foi percebendo que fomos, enfim, descartando as coisas e ficando conosco, né? E então o espetáculo estreou em 23, está completando acho que 1 ano e meio, mais ou menos, e nos dá muita alegria, porque a gente, mesmo nas condições muito difíceis da nossa cidade, a gente tem conseguido fazer inúmeras apresentações, andamos em vários teatros, e a recepção do público é sempre muito emocionante, ele tem uma repercussão muito interessante em relação às pessoas, muita gente fica no final para conversar, para nos abraçar, para contar, isso que vocês falam me fez lembrar das minhas histórias, da minha família, seja lá de onde for, né? Então, eu acho que tocar na emoção das pessoas é uma coisa muito, muito cara pra gente, né? Tu sabe, né? Então ele tem essa repercussão muito interessante, assim, muito legal, tanto é que a gente segue fazendo, vamos fazer agora no Porto Alegre em Cena, dia 1º de dezembro, e com isso acho que vamos encerrar 2024, mas já temos planos para 2025. Ah, que beleza! Quem não viu, fique ligado nas redes sociais, se informe, aproveite o Porto Alegre em Cena para assistir
Quem já viu, eu quero rever. É uma beleza esse trabalho, realmente divino, divino. Até eu vou dizer que o nosso perfil no Instagram é @terra_sem_mapa. Se botar terra sem mapa, vai achar. Ah, vai achar. E as fotografias lindíssimas, lindíssimas. Mirna, quais pessoas da família ou fora dela te incentivaram para trilhar uma carreira nas artes em geral e especificamente no teatro? Nora, querida, tu sabes que quando eu comecei a fazer teatro, não era muito bom para uma família de classe média, dentro da comunidade, não era assim, tinha alguns antecedentes, algumas pessoas que tinham. Então, assim, eu, na verdade, no início, eu não, tirando algum professor do colégio, porque eu fazia teatro em tudo no colégio, qualquer coisa era motivo, então tinha o professor Sérgio Gonzaga, certamente é uma das pessoas, mas, assim, foi uma decisão, tanto que eu entrei no vestibular na arquitetura, e no ano seguinte... E no ano seguinte criei coragem e fiz vestibular para o DAD, né? E mesmo assim ainda segui fazendo as duas por um tempo, até me senti realmente encorajada a seguir, e comecei, quase que junto, comecei a fazer teatro também, justamente no Grêmio Dramático Açores. Daí então os apoios vieram, né? Tipo, bom, não tem jeito mesmo, né? E acabaram aprovando? Oi? Pai e mãe acabaram aprovando? Acabaram ficando muito orgulhosos, assim, né? O meu pai, desde o início, acho que a minha mãe que foi mais dura na queda, né? Sim. E eu acho também uma coisa importante, que na minha casa sempre teve muito livro, muita literatura, embora nem o meu pai nem a minha mãe fossem pessoas que tenham estudado muito, mas o livro era sempre, o estudo era uma coisa muito forte, né? E o colégio que eu estudei, que foi o Colégio Israelita, a gente teve aula de teatro, sempre. Eu tive aula de teatro com o Luiz Arthur Nunes no colégio. Ai, que maravilha! E tinha sempre, era uma escola que tinha um incentivo muito grande para as artes, para as leituras, enfim. Então, eu acho que isso meio que serviu de base, assim, para poder sonhar com isso, né? Mas, assim, eu não consigo lembrar de um momento decisivo, assim, eu vou ser atriz. Eu acho que isso já estava decidido dentro de mim, sei lá, desde os 10 anos de idade, eu acho que eu só fiz, ouvi o que estava, né? Enfim, então essa história, e daí, então, entrando no DAD, ao mesmo tempo entrei no Grêmio Dramático Açores, e daí nunca mais parei de trabalhar com teatro. Isso, me conta um pouquinho mais em detalhes, porque você começou atuando bem mocinha em um edifício chamado 200, com direção do João Pedro Gil. Como foi esse início de carreira, Mirna? Então, o Teatro de Arena, o Jairo e a Marlise, Jairo de Andrade, Marlise Sauresig, eles tinham vontade de ter dentro do Teatro de Arena um grupo mais jovem, um grupo que circulasse pela periferia, que fizesse mais espetáculos. Então, eles convidaram alguns diretores, era o Luciano Alabarce, o João Pedro Gil, o Carlos Cunha Filho. Ai, vou me esquecer, daqui a pouco eu me lembro do quarto. Enfim, abriram meio que um mini concurso, uma mini seleção, que a gente ia fazer esse teste, apresentava um texto, eu apresentei Bodas de Sangue, do Lorca, e eles, então, já tinham escolhido os 3 espetáculos que iriam montar, que era um edifício chamado 200, O Homem que Enganou o Diabo e Ainda Pediu Troco, que foi o espetáculo que o Sérgio fez, e eles não usam black tie. Então, de acordo com esses testes, eles já foram selecionando e colocando as pessoas nos espetáculos que os diretores, enfim. E aí estreamos, então, os 3 espetáculos. Eu fiz o edifício chamado 200, ele estreou
no que era o Seminário de Viamão, que hoje é a Tecnopuc, né, aquele espaço grande de estúdios e tudo, era o Seminário de Viamão. Então eu gosto de brincar que eu estreiei fazendo um edifício chamado 200 de Baby Doll, lindíssima, eu era lindíssima, de Baby Doll, pendurada nas costas do Odilon Lopes, dizendo horrores para os seminaristas de Viamão. Então, assim, bom, depois desse batismo, né, e depois seguimos, então, no Teatro Arena, cada espetáculo fez a sua temporada no Arena, e o Açores, depois ele foi se modificando, a gente meio que saiu, mas o Açores continuou um bom tempo ainda, trabalhando, especialmente com o Luciano. Então, esse foi o começo. Mirna, você teve uma extensa participação com o Teatro Vivo, cuja direção da Irene Britsky produziu obras inesquecíveis como O Casamento do Pequeno Burguês, que eu assisti mais de uma vez, Frank e Frankenstein, Salão Grená, Aurora da Minha Vida e No Natal a Gente Vem Te Buscar. Conta como foi esse período de ouro do Teatro Gaúcho e qual o aprendizado que você destacaria? O Teatro Vivo, assim como o TEAR, os dois nascem de um primeiro trabalho, que foi a primeira montagem do Casamento do Pequeno Burguês, num grupo que só durou alguns meses, chamado Teatro da Terra, e, enfim, essa montagem foi uma montagem de sucesso, mas, enfim, por algumas diferenças, divergências, ele terminou, e dessa origem saíram o que veio a ser depois o Grupo TEAR e o que veio a ser o Grupo Teatro Vivo, né? Depois disso, eu ainda fiz um outro trabalho no Arena com o Luciano, que era Ivone e Sua Família, texto da Tânia Failassi. Enquanto isso, a Irene e a Denise estavam iniciando com um espetáculo infantil, que tinha o Pedro Vani, que tinha a Denise, Beatriz, enfim. Em seguida, o Dunga e eu, Dunga, Antônio Carlos Brunet, nos engajamos no trabalho com a Irene e a Denise, e aí, então, continuou e seguiu o Teatro Vivo, fazendo os espetáculos. A gente, de início, os quatro, creio que a gente se juntou de uma forma muito bonita, porque a gente conseguia pensar, que eu acho que é uma coisa que até hoje em Porto Alegre é necessário, a gente conseguia pensar naquilo que a gente sonhava, no tipo de teatro que queríamos fazer, ao mesmo tempo que a gente conseguia os quatro trabalhar com produção. Conseguia, não tinha lei nenhuma, não tinha edital nenhum, né, tu te lembra disso? É mesmo, não tinha edital nenhum e a gente fazia. Não tinha nada. Como a gente pegava trabalhava? Uma pastinha bem bonita, com o material todo, e andava mostrando para as pessoas. O Teatro Vivo é uma experiência incrível, né? Uma experiência inacreditável. Eu digo que a Irene foi minha grande mestra, tanto no sentido da compreensão do teatro, especialmente da compreensão do tamanho que o teatro pode ocupar na vida das pessoas e na comunidade onde ele está. Eu acho que a Irene também, eu tive um grande aprendizado de ser artista, né, não apenas atriz, mas de ser uma artista, de entender também o papel que a gente tem. E nós quatro, especialmente a Denise, o Dunga e eu, durante muito tempo, a gente tinha um tipo de cumplicidade em cena que eu acho que é uma coisa que só realmente o teatro de grupo te oferece, né? Ou um trabalho de um tempo mais estendido, né? Assim, é uma coisa muito bonita, assim, de tu saber da respiração do outro, o que vai acontecer, se ele errar qualquer coisa, a gente está junto, né? E eu acho que o Teatro Vivo, ele deixou em mim algumas coisas que hoje em dia até em alguns momentos me causam dificuldade, no sentido de que a gente era muito, como é que eu vou dizer,
muito exigente, apaixonado, exigente. Então, assim, a gente ficava em cartaz muito tempo, a gente queria que todo mundo recebesse, já no dia da estreia, a gente dividisse as tais das bolinhas, né? A gente tinha como regra que a gente ia estrear o espetáculo pago, né? Ia ficar muito tempo em cartaz, e isso era possível. Talvez, não sei se não havia tantos grupos, ou se nós tínhamos, e não tínhamos mais teatros, né? Mas, enfim, Mahaguni ficou 8 meses em cartaz no Instituto Goethe. Maravilha, que maravilha. Né? Então, assim, as pessoas podiam contar com isso para a sua vida, né? Sabe que vai entrar, tinha público, fazendo, sei lá, de quarta a domingo. Então, eu acho que o Teatro Vivo, para mim, ele ocupa esse espaço de criação, né, de ter aprendido muito sobre o Brecht e sobre a importância desse dramaturgo, a importância da revolução, que não é só política, ela é estética do Brecht. Ter aprendido muito com a Irene, que era uma diretora muito inquieta, uma encenadora muito inquieta. Então, eu vejo coisas que a Irene fez lá atrás, que muito tempo depois a gente começou a pensar, né, num trabalho mais fragmentado, enfim, experiências diferentes. Aliás, esse ano a Irene completaria 80 anos. Ai, mimosa, querida. Então, um brinde para ela. E, então, essa convivência de grupo, essa possibilidade da gente definir os próprios rumos, a gente estava falando isso antes de começar, né, de ter na mão o próprio trabalho, né, de definir, de planejar, de prospectar, de sonhar com o teu próprio trabalho, está na tua mão fazer isso. Então, acho que isso o teatro de grupo te dá, e eu acho que no caso do Teatro Vivo, essa parceria que a gente criou, os 4, depois o Dunga saiu, mas a gente continua, a Irene, a Denise e eu, em que cada um já tem um papel a desempenhar na concepção do trabalho, no pensar o próximo espetáculo, né? Sempre foi uma coisa que muitas vezes a Irene trazia proposta, no outro momento eu pensei em fazer uma coisa mais ou menos assim, ou a Denise, ou o Dunga, enfim. Então, essa possibilidade que o teatro de grupo, trabalhado dessa forma, com uma parceria, com um núcleo parceiro, né, é muito interessante. Eu acho até que Terra Sem Mapa, eu vindo do Teatro Vivo, Sérgio vindo do teatro, de uma experiência muito próxima, embora totalmente diferente, mas próximas, eu acho que a gente encara a Terra Sem Mapa ainda com o nosso olhar de hoje, com a nossa vivência de tanto tempo, mas eu acho que lá dentro de nós a gente tem esse terreno fértil que o teatro e o Teatro Vivo nos deram, de pensar, de ter na nossa mão, sabe? Sem dúvida, assistindo a gente via o rigor, o apuro técnico, o apuro sensível de cada cena, de cada transição, né? Estão lá esses princípios, né? Isso me deixou muito reconfortada, assim, né? Todas as sementes florescendo, assim, lindamente, Que coisa boa. E a gente tem muito orgulho do texto que tu escrevesse sobre o trabalho. É muito bonito, é muito interessante isso também, da gente se olhar como colegas, né? Nem sempre a gente faz isso. E no teu caso, que é uma pessoa que escreve lindamente, de poder falar do trabalho do outro, né? Então, essa experiência também foi muito bacana. Claro. Mirna, paralela à sua carreira de atriz, você também dava aulas de teatro no Colégio Israelita, onde você estudou, de Porto Alegre, e depois dentro da própria universidade, no DAD, Departamento de Artes Dramáticas da URGS. Como foi essa trajetória de professora e no que isso te ajudou no teu próprio processo de atuação? Eu dei aula no Colégio Israelita, durante um tempo dei aula ao mesmo tempo no Colégio Americano também. Isso, é verdade. E teve um momento, no momento que eu não me lembro exatamente, mas teve um momento em que houve a aprovação do ensino obrigatório de arte nas escolas.
Então, eu cheguei a dar, assim, 4 séries do Colégio Israelita e 4 séries do Colégio Americano, era teatro por tudo, era uma beleza, uma maravilha. E daí fiz concurso para o DAD, entrei e comecei a dar aula dei algumas disciplinas, mas basicamente eu o tempo todo tive vinculada à atuação, que quando eu entrei se chamava interpretação. Sim, sim. E quando eu fui fazer meu mestrado, que eu fiz na educação, que eu me propus a escrever sobre a experiência de professora de alunos artistas, de estudantes de atuação, ali me caiu a ficha, tantos anos depois, de que era muito inseparável uma coisa da outra, né? Assim, era muito próximo, no meu caso, no meu corpo, né? Não quer dizer que seja para todo mundo, mas em mim era muito engajado, era muito colado a vida de professora, a vida de atriz, ou o sentimento, né, ou a sensação, enfim. Então, eu não sei nem dizer, na verdade, o tanto que os tantos alunos que passaram pela minha vida contribuíram na minha experiência de atriz. Não sei nem dizer isso. Eu acho que eles contribuíram na minha vida muito mais do que eu na deles. Mas, enfim, é uma troca, né? Mas essa possibilidade, para mim, sempre foi apaixonante. O mais apaixonante de tudo, de dar aula de atuação, é perceber, estar conectada no processo das pessoas, porque a gente sabe o que é o processo de criação de um ator e de uma atriz. Como diz o Peter Brook, é um processo de carne e sangue. Então, doloroso, extenso. A possibilidade que tu tem, eu disse até esses dias numa aula da Gisela, assim, essa possibilidade que tu tem de ser, em primeiro lugar, testemunha desse processo, de estar junto com isso acontecendo, se desdobrando na tua frente, podendo intervir em alguns, esse era o tema da minha dissertação, na verdade, como é que tu intervém nesses processos, né? E que acabava desembocando, repercutindo, reverberando nos meus próprios processos de atriz. Então, durante um tempo da minha vida, era uma ida e vinda, assim, eu fazia alguma experiência como atriz e a minha vontade era transformar isso muito rapidamente para compartilhar com os meus alunos, meu processo de atriz, sabe? E vice-versa, né? Então, eu acho que ser professora de teatro, sempre foi muito teatro, sempre foi muito um espaço de teatro. E eu acredito mesmo, eu acho que eu sei que uma aula de teatro é teatro. A aula de teatro é teatro. Claro. Né? É um espaço um pouquinho diferente, mas é teatro também. Então, quando as coisas geniais acontecem, né? Muitas vezes, só tu e eles estão testemunhando aquela pérola. Então, eu sempre gostei muito, muito de dar aula. Gosto muito de dar oficinas, gosto muito de trabalhar com pessoas que jamais fizeram teatro, que nem pensam em fazer teatro. Eu me lembro que eu dei aula para turmas de residentes da medicina. Ah, que maravilha! Né, que chegavam de salto alto, de suéter, daí aos poucos... Colares, brincos de ouro! Isso, e aos poucos tu vai propondo com delicadeza que a pessoa se desmonte um pouco. E teatro é isso, no final está todo mundo brincando, jogando como crianças, né? No melhor sentido disso. Sim. Então, eu acho que é muito próximo. E eu acho que eu continuo apaixonada por ser professora. Que maravilha. Coisa bem boa. Mirna, me conta como foi o processo de trabalho, agora mudando também totalmente indo para um outro lado, como foi teu processo de trabalho na Comédia dos Erros, com a direção da Adriane Mótola e com a companhia Extravaganza de Teatro?
Então, eu sempre tive um olho espichado para o Extravaganza, porque a Adri... Olho espichado é ótimo. É ótimo, né? Não é olho grande, é olho espichado. A Adri, a gente trabalhou juntos em Peer Gynt, o Imperador de Si Mesmo. E a Adri estava recém começando, depois ela encontrou Palés, encontrou, acho que era o Kaká, né? Isso, e daí criaram o Extravaganza e tudo. Antes dessa experiência, quando eles montaram Teus Desejos em Fragmentos, um espetáculo que eles fizeram, foi talvez o primeiro grande espetáculo ali no estúdio, que ocupava todo o estúdio, que era diferente de como está agora, tinha um cenário incrível da Zoé Degani. A Adri me chamou para fazer uma assistência para ela e trabalhar texto com os atores, porque eram textos enormes, enfim. Então, eu fiz esse trabalho com eles e, enfim, estava entrando o Lauro Ramalho, estava entrando a Janaína Pelizon, enfim. Então, foi muito gratificante. A partir dali, eu sempre estive próxima, sempre assisti tudo, e eu tinha este olho espichado, eu adorava a Comédia dos Erros, sempre adorei, achava incrível. Sim, sim. Em 2019, eles resolveram refazer a Comédia dos Erros com o plano maravilhoso de circular de novo, de viajar. Ah, que maravilha! Me chamaram, quase desmaiei de emoção e de susto, porque as pessoas estão juntas há 12 anos, daí tu... Claro. Assim, textos, mas enfim. Ensaiamos, foi um processo maravilhoso, um processo super generoso, de todo mundo me cuidando. Vamos. E fizemos, na verdade, 3 apresentações, porque em janeiro de 2020, porque em março, sabemos o que aconteceu, veio a pandemia, então nunca mais fizemos. Mas eu tenho a impressão, eu sou uma pessoa que eu digo que gosto de abanar as tranças, assim, gosto muito de estar vendo, né? E quando depois do mestrado e doutorado, que eu voltei a fazer teatro, eu fiz um espetáculo com Humberto Vieira, daí fiz Cidade Proibida com a Patrícia, com a Rústica, que era uma coisa completamente diferente, era na rua, mas não é bem teatro de rua, é meio que uma intervenção. Daí fiz o Expresso Paraíso, que foi também uma experiência linda, com o Maurício e com um monte de gente que tinham sido meus alunos, agora meus colegas. Então, quando eu cheguei na Comédia dos Erros, tanto a Adri como as pessoas, enfim, eles, quando construíram a Comédia dos Erros, eles tinham feito, assim, uma longa preparação, com máscara, com comédia dell'arte, né, coisas que eu não fiz, né. Então, assim, a gente tinha, sei lá, a grosso modo, 1 mês para trabalhar mais intensamente. Então, como lidar com isso e, assim, como fazer com que a minha experiência também servisse, a minha experiência com comédia, especialmente. Claro, claro. Porque os espetáculos do Teatro Vivos, na sua maior parte, eram espetáculos calcados no humor, né? Tinha muito humor. Então, foi muito querido. Nossa, foi maravilhoso trabalhar com aquelas pessoas. E assim, Nora, um espetáculo que, sei lá, tinha 12 pessoas em cena. Ai, que maravilha, né? A gente nem vê mais isso. Não vê mais. Era maravilhoso, sabe? Pessoas completamente diferentes. O Kiki Barbosa e o Lauro Ramalho, o Duda Cardoso e eu, a Jana e a Peti, sabe? Assim, pessoas de gerações diferentes, de formações diferentes. Isso claro. É muito encantador, né? Muito então, rico, né? E eu estava entrando no lugar da Sofia Salvatore, que é uma grande atriz e fazia lindamente a Comédia dos Erros, né? Então eu disse, eu vou te pedir permissão para entrar na personagem. Mas foi uma linda experiência. E agora, mais uma vez, a gente está próximo do Extravaganza, estamos morando ali também por um tempo, né? Claro. É muito bom, é muito bom. Passando para um outro espetáculo, eu gostaria que você contasse um pouco como foi o processo de Mamelor, a língua mãe,
que você ganhou o troféu Braskem de melhor atriz, e o espetáculo foi considerado o melhor no 22º Festival Porto Alegre em Cena. Queria saber, além do processo de trabalho, como foi receber essa distinção? O processo também foi muito rico. Eu tinha esquecido de falar do Mamelote, mas o Mamelote, né, é um divisor de águas também, eu acho. Acho que todos são, né? Mas esse... porque a diretora Mirala Line, que hoje mora na Alemanha, ela já trabalhava bastante com o Instituto Goethe, e ela recebeu um convite para uma leitura na Feira do Livro, que tinha uma característica especial, que era, ela ia recebendo trechos do espetáculo que estava sendo traduzido naquele momento. Então, assim, foi uma experiência que o Goethe fez, juntou um grupo de tradutores de vários lugares do país que se trocavam. Quando eles chegavam num denominador interessante, mandava para ela e a gente fazia. Ok, fomos para a Feira do Livro, fizemos a leitura, que teve uma repercussão lindíssima. Era a Ida Celina, eu, a Valquíria Cardoso e o Felipe Philipsen, que tocava acordeon, tinha uma presença de um personagem que só é falado na peça. Isso foi uma inovação da Mirá, né? Isso não tinha no original. Foi uma repercussão incrível da leitura, foi uma repercussão muito grande em nós, atrizes, especialmente. Não, um texto desses não aparece na vida da gente tantas vezes, né? E, bom, foi, conseguimos, acho, um espaço aqui, um espaço ali, porque isso aí era tipo novembro, Feira do Livro. Em março estreamos o espetáculo no palco giratório daquele ano, que era 2015. Mas é isso, a Valquíria fazendo circulação nacional do palco giratório, a Ida para estrear um espetáculo com o Luciano, a Mirá. Mas foi, e também foi um espetáculo que a gente conseguiu manter em cartaz por muito tempo, conseguiu viajar, fomos para a Alemanha com esse espetáculo. Que maravilha! Que é uma coisa incrível, né? Que lindo! Foi ao contrário, nós fazíamos espetáculo em português com tradução em alemão. Ai, que lindo! E esse espetáculo, ele exigia outras coisas da gente. Ele exigia a configuração do texto, que era um texto feito com cartas, com e-mails, com lembranças, com retrocessos, com idas e vindas. E esse amor dessas três mulheres que são vó, mãe e filha, né, e esse filho que está em algum lugar do mundo que elas não sabem, que a Mirá criou essa presença linda do Lipsen, que andava pela cena com acordeon. Que lindo. Era lindo. E essas mulheres que ficam o tempo todo entre essas relações femininas, né, de descendência, né, que a gente conhece, né, assim, que é do mais profundo, do mais imenso amor, mas nem sempre o imenso amor ele dá conta dessas questões do dia a dia, do controle, do poder, né, que tem junto. E eu acho que o espetáculo trabalhava lindamente com isso, lindamente mesmo. E eu te digo assim, eu sou feliz com o meu prêmio Braskem, acho que, todo mundo gosta de ser premiado, mas eu realmente acho que é um prêmio coletivo, assim, porque elas são tão intrincadas, aquelas três, que uma complementa a outra. Foi lindo trabalhar com a Ida e com a Valquíria, nossa, foi muito, muito bonito esse trabalho, muito mesmo, assim. Que lindo. A direção da Mirá também, que foi uma coisa muito interessante, porque a Mirá conseguia equilibrar esse aspecto de ser uma encenadora e uma diretora de atrizes também muito, muito bárbaras. Que bacana. Mudando um pouquinho de área, você também atua no cinema e na televisão. Conta como foi a experiência de trabalhar em Doce de Mãe, ao lado dessa grande, imensa atriz, Fernanda Montenegro. Bom, isso é um presente que cai no teu colo, né? E, enfim,
Foi uma experiência muito rica, muito incrível. A primeira cena que eu gravei com a Fernanda, eu fazia a empregada, meio cuidadora, e a primeira cena que nós fomos gravar era numa cozinha pequena, que elas estariam preparando a comida e tal, e tinha que cortar cebola e tomate. Era essa cena, elas estavam conversando, pica. E ela se virou para mim e disse assim, o que você prefere, cortar cebola ou cortar tomate? Eu me lembro que me deu uma taquicardia, que eu pensei, como assim? Que na hora eu pensei, eu já estou com vontade de chorar, então eu vou dizer que eu quero cortar tomate, porque se eu cortar cebola, eu vou me desaguar chorando, seria uma boa desculpa para chorar. Então ela cortou cebola, eu cortei tomate, porque claro, assim, claro que ela é uma atriz, é um ser humano, mas assim, ela vem carregada, ela traz com ela tanta experiência, né, tanta história do teatro brasileiro, que tu, na verdade, assim, tu não sabe se tu bem contracena ou se tu bem fica assistindo. Mas, assim, ela tem ela sabe fazer isso, entende? Ela não permite isso. Ela imediatamente se coloca, nesse caso, eu senti assim, ela imediatamente se coloca como duas atrizes trabalhando, entendeu? Não tem essa louvação, assim. Que amor. Né? E o que eu achei também, para mim, é sempre um aprendizado também, além da contracenação, de ver o que ela mobiliza em cena, que ela é sempre nova, ela não se furtava a filmar quantas vezes fosse, não deixava ninguém ocupar, caso fosse pegar ela de costas, enfim. Mas isso foi um aspecto que eu achei muito emocionante também, de ver o ofício, sabe, alguém que passou a vida neste ofício, e a forma de lidar com isso, entende? De chegar no set para trabalhar, chegar na locação, e cumprimentar absolutamente todo mundo, da guria que faz a comida, do guri que está segurando o rebatedor, assim, de saber da sua importância, de saber do como isso é agradável para todo mundo, e cuidar de cada detalhe, de cada fala, de cada pausa, de repetir, de conversar contigo. O que tu acha? Será que a gente... Né? Então, eu acho que essa experiência do ofício mesmo, sabe? De trabalhar com uma pessoa que tem esse respeito com o ofício, que tem esse amor pelo ofício da atriz, né? Que é o que ela fala até hoje, né? Foi muito... Sem contar, assim, que trabalhar com a Casa de Cinema é sempre muito prazeroso, tem sempre muito cuidado com os atores, com o ambiente, né? Então, foi uma experiência muito querida, assim, muito rica mesmo, o trabalho do Ostimani. Que lindo. E Mirna, agora passando um pouco para a tua experiência como radialista, dirigindo peças radiofônicas, é isso mesmo? Foram 10 anos de atividade na FM Cultura de Porto Alegre? Foi. Que troço genial, fantástico! É que foi assim, eu trabalhava muito com o IEL, com o Instituto Estadual do Livro. Aliás, cara, o que está acontecendo no IEL? Que me falou. E o IEL era muito pulsante. Isso, acho que era 98, eu acho, 99, por aí. Era muito pulsante. Tinha vários projetos, tinha o projeto Aquele Autor Presente, que agora tem na prefeitura também, publicações, assim, de várias coleções, e na época, não sei se era o Arnaldo Campos ou se já era a Cíntia Moscovitch, acho que já era a Cíntia Moscovitch, e ela disse, Mirna, tu faz tanto, eu fazia muito leitura de livro em lançamento de livro, e ela me disse, tu faz tanto isso, vamos pensar alguma coisa para fazer aqui, naquela casa linda, que é ali, Instituto Estadual do Livro, uma casa antiga. Então, a gente criou ali um projeto que se chamava Autor-Ator. Então, eu recebia o livro que ia ser lançado, daí convidava, uma vez foi o Cunha e não sei quem, o Sérgio, enfim, convidava atores e atrizes e a gente fazia. Nesse meio tempo, eu tinha assumido na FM Cultura a Valciso Coloto, que é uma radialista bárbara, assim, uma estudiosa de rádio, e eu fui propor para ela, depois de um tempo fazendo a minha pesquisa e tudo que eu fazia no rádio, eu disse, vamos fazer uma coisa
ficção radiofônica. Ai, que maravilha. Resumindo, conseguimos que o IEL pagava um pouco para... A FM Cultura me deu um operador de som, que é maravilhoso, que está lá até hoje, que é o Magrão Pacheco, Marco Aurélio Pacheco, daqueles que sabe tudo de rádio, né? E eu tinha meia hora para gravar, e depois meia hora ia ao ar o programa. Era isso. Quando era junto com o IEL, o que eu fazia? Eu convidava um autor, a mesma coisa, convidava um escritor e convidava um ator ou uma atriz, a gente conversava sobre o livro e ia intercalando com leituras, com contar, enfim, dos textos. E daí depois saiu o IEL, depois não entrou mais ninguém, e daí eu ia inventando, às vezes eu fazia, às vezes chamava alguém, e eu só pensava, isso aqui não pode sair daqui, né? Fui fazer curso de radialista para não ter problema. Claro. E no final, o que eu estava fazendo era uma coisa que funcionou lindamente também, que é assim, tu tá com a tua peça em cartaz, eu dizia, Nora, escolhe do teu texto o que tu acha que fica bem radiofonicamente. Que então lindo, tu vinha, que maravilha. falava do espetáculo, fazia todo o serviço para cartaz, e a gente ia intercalando com trechos da peça. Que maravilha! Ai, o rádio é fabuloso. Então foi bárbaro, assim, porque eu tenho muita coisa que eu tenho gravada, depois eles me deram mais um pouco, tem coisas incríveis, assim, incríveis. Sem falar que uma época eu fazia entrevista, eu tenho entrevista com a Adri. Fabuloso, que coisa entrevista linda. com o Palese, sabe? Ai, que amor! É um material incrível, com o Urbim. Que lindo! Foi muito lindo. O rádio e hoje em dia o podcast ocupa um pouco esse espaço, né? Embora nem no podcast a gente tenha tantas experiências de ficção, de peça radiofônica. Não são tantas assim, como poderia ser, né? É verdade. A gente tem, assim, o podcast às vezes se utilizando de momentos mais dramáticos e tudo, mas é muito lindo, essa possibilidade de escutar é maravilhosa. Eu fiquei muito feliz que a gente está na Rádio Ipanema. Eu estou bem feliz com o prato aqui. Muito legal. Eu vou pedir, então, ao meu fiel escudeiro, Alex Magalhães, é isso? Disse certo. Que passe alguns momentos significativos de carreira da Mirna Spritzer e a gente segue conversando sobre eles. Eu sempre peço alguns, né? Porque não dá para passar tudo, mas a gente pega algum, olha só. Não, mas a abertura, tu já fez uma viagem pela minha vida, coisa mais linda. Olha esta rapariga. Não é? Sensual. Querida, né? Esta era Doroteia, do Nelson Rodrigues. Ai, que amor! Na verdade, eu acho que é a única foto que eu tenho do meu período de aluna do DAD. Esse trabalho a gente fazia Ângela Gonzaga, Miriam Tessler, Denise Varela, que eram as três Só tias, fera. E eu, a Doroteia, direção do Antônio Gilberto, devia ser aquelas direção 4, 5, sei lá. Que legal. E muito incrível, muito incríveis. Mas é isso, e foi importante, assim, e até hoje, o Nelson Rodrigues que eu mais gosto é dessa época das tragédias. Né? Eu adoro também. Esta é talvez a personagem mais descomportada, que eu mais consegui desmontar na minha vida, que é a viúva Leocádia Begbie, de Marragone. Com esse trabalho, a gente, além de ter ganho o prêmio de espetáculo, eu ganhei Melhor Atriz nas Sorianas e ganhei o Quero Quero, que foi a primeira edição do prêmio Quero Quero. Ai, que amor! Que naquela época ele era tipo Oscar, era cada categoria premiava os seus colegas, então os votos eram de atores e atrizes. E Marragone foi esse acontecimento, assim, de ficar 8 meses em cartaz, uma peça que poderia dizer muito hoje em dia, como boa parte das peças do Brecht, a cidade de Marragone, cujo lema era aqui pode tudo, só não pode não ter dinheiro. Em Marragone tudo é permitido, menos não ter dinheiro. E
enfim, era um espetáculo, entre aspas, sujo. Assim, eu acho que foi um espetáculo em que a Irene se desmontou também um pouco. E ele tinha uma coisa encantadora, que era o seguinte: o espaço do Goethe, a plateia toda do Goethe, era coberta com lona de caminhão, mas lona mesmo, não é plástico. E a gente espalhava estourinho, como é que é o nome disso que a gente tira? São... Como é que chama, enfim, aquilo? Não é rojão. Tu atira estalinho. Estalinho. Então, quando o público entrava, ele na porta recebia um copo de cachaça e pisava e ia se assustando enquanto caminhava, porque aquilo ia estourando à medida, quanto mais público entrava, aquilo ficava estourando. Então, assim começava a Marragone, né? Depois começava com a fundação de Marragone, que a Viúva Beck fundava com o Sérgio Silva. O saudoso Sérgio Silva. Saudoso Sérgio Silva, mais um que estão em algum lugar rindo lá em cima. Estão lá no céu. Então, Marragone é uma experiência também, nossa, muito profunda, muito transformadora. Assim. Dunga, Denise, ao lado do mestre! E então, que mestre este, hein? Isso José foi... Saramago. Eu acho que foi 2001 que o Saramago veio lançar A Caverna no Brasil. E a Companhia das Letras, em 3 ou 4 cidades, propôs para que houvesse um ator ou uma atriz lendo trechos da caverna. Na verdade, em todos os lugares eram atores, o único lugar que foi atriz foi aqui. Então, estavam na mesa o Saramago, o Moacir Scliar, que ia falar um pouco. Meu Deus! E Mirna Spritzer, eu mesma, de novo, com vontade de chorar, quer dizer, antes. E assim, já é muito gratificante, muito honroso fazer lançamento de livro para qualquer autor ou autora. É sempre muito emocionante, porque tu bota a voz numa coisa que as pessoas escreveram. Então, assim, é muito impactante também. E daqui a pouco fazer isso para esse senhor, né? Então, foi muito incrível, as palavras dele foram muito... Eu tenho a fita cassete gravada. Que genial! Foi muito lindo, muito lindo. Que maravilha. Olha aqui o elenco do Mameloche. Mameloche, isso foi Ricardo Vivian, Mirala, da esquerda para a direita. Ricardo Vivian, iluminador, Mirala Aline, a diretora, Felipe Philipsen, conhecido Lipsen, o gaiteiro do parque, eu mesma, Valquíria Cardoso e Ida Celina. E este foi a primeira noite que nós estávamos na Alemanha. Nós chegamos, nos instalamos e fomos procurar um lugar para tirar foto, obviamente. Foram procurar diversão. Felizes, assim, que maravilha. Desafiados também, porque no dia seguinte íamos para o teatro, enfim. Claro. Era muito lindo todo mundo. Que maravilha. Quantas alegrias nos proporciona o teatro. Olha aqui. E aí, então, olha, nem era 12 pessoas, tá vendo? Então, da esquerda para a direita, Ângela Spiazzi, preparadora corporal. Maravilhosa. Marcelo, me faltava o sobrenome. Quem está ali do meu lado? Kiki? É o Kiki Barbosa, eu, Lauro Ramalho, Fernanda Petit, Kiko Nogueira, Duda Cardoso, Jana Pelizon, Rafael Guerra e Adri Mótola. E a Ângela foi muito importante também na minha própria preparação, né, do trabalho, porque ela me deu muito suporte também, segurou a mão. E Comédia dos Erros foi isso, foi assim, ficou tudo concentrado em 3 noites que foram encantadoras para mim, foi esse grupo grande, essas pessoas que eu admirava, que eu tinha o olho espichado, sempre tinha. Que bom, né, poder trabalhar foi muito... com quem tu já admira e gosta do trabalho, né, isso é muito importante. Foi muito lindo, muito, muito bom, assim.
Não Então, falamos sobre este trabalho. Tu cantava, Mirna, isso? cantava. Eu comecei só cantando. Daí eles Ah, disseram que à medida que foi andando, eu fui pegando mais coisas. Cidade Proibida. Cidade Proibida estreou em 2013, no da Parque da Patrícia Redenção, Fagundes? a direção da Patrícia Fagundes, da Companhia Rústica. Estreou na Redenção, num dia às 10 da noite, Nossa, à noite? porque a proposta do trabalho, por isso Cidade Proibida, era justamente se Ah, apresentar em locais onde usualmente tu não estaria, que né? Então, interessante. foi um espetáculo que fez muitas apresentações em diversos lugares de Porto Alegre, na Praça do Aeromóvel, quando ainda não tinha sido reformada, ainda era Ah, antiga, no Morro de Santa Teresa, enfim. Viajamos também bastante com o espetáculo, para São Paulo, enfim, aqueles bons tempos de circulação, Petrobras, agora já tem circulação de novo. Mas, e Cidade Proibida, na verdade, eu posso confessar publicamente, na verdade, eu quis entrar. Eu vi as pessoas ensaiando um dia, no DAD, chamei a Patrícia e perguntei, o que é isso que estão fazendo? Isso, tá, eu posso entrar? tu é Bem assim. ariana, né? Tu é Hã? bem ariana, né? Bem Na ariana. lata. E daí ela disse, eu vou conversar com as pessoas. No outro dia conversou e disse, sim, tu pode entrar, tu tem que achar uma coisa para fazer. Daí eu disse, eu vou cantar Surabaya Johnny para o Raiz Lima Verde. Que amor, coisa Então eu linda. cantava, ele fazia cara de De Surabaya. boy lixo, como se diz atualmente, e eu cantava Surabaya Joy. É ele, que é essa cena aqui. Daí depois, então, o elenco também foi mudando, nem todo mundo podia fazer tudo, então eu fui ganhando também umas outras Outras participações. cenas. Mas Cidade Proibida foi muito forte. Cidade Proibida, pelo que ele tratava, pelo que ele fazia, também poderia estar circulando, né? A gente gritar hoje, a cidade é das pessoas, não é dos carros. Claro. Parem de vender a cidade. Parem de vender, meu Deus do céu, por favor. Isso era 2013. Meu Deus. 11 anos atrás. Muito bom trabalhar com a Patrícia também, querido. E aqui temos a palhaça Mirna. Como é o nome da tua palhaça? Tula. Tula. Então, eu sempre digo, isso também tem a ver com o Sérgio Luque, porque o Sérgio já fazia algum tempo que trazia para Porto Alegre uma grande mestra argentina chamada Raquel Sokolovsky, que é incrível, que ela faz um trabalho de formação com um clown, mas que é uma coisa que é além do clown, é um trabalho de ator muito profundo. E o Sérgio todo ano me dizia, eu estou trazendo a Raquel, não, porque eu não sei fazer clown, porque eu não estou velha para fazer clown, que não posso, que não tá, não sei. Até que um dia, tá bem, vamos fazer. E ela é maravilhosa em primeiro lugar, ela é assim, uma professora deslumbrante, assim. E daí era um grupo de, sei lá, de 20 pessoas, eu acho que tinha a Gisela Rabeche, tinha outras pessoas, a Yassanã, enfim. Fizemos um primeiro módulo, daí todo mundo ficou tão encantado, combinamos, trouxemos ela para fazer uma segunda etapa, e quando começou a pandemia, nós íamos começar o terceiro módulo. Ela chegou a vir a Porto Alegre, mas no fim não deu mais. Uau. Conclusão, no ano da pandemia, nós fizemos um módulo de curso de clown remoto. Online, acredito, claro. Marco Fronchetti, Arlete Cunha, Jana Kremer. Nossa! Que bárbaro. Espetacular, assim. E assim, eu disse para ela, e posso dizer em público, eu acho que eu só fiz Terra Sem Mapa porque eu tinha feito esse clown. Olha só, que importante, né? Que importante. Olha aqui a Fernandona e a Mirna. A Fernanda, então, a minha personagem se chamava Zaida, a Fernanda Montenegro era a Dona Picucha. Isso, Dona Picucha. Doce de Mãe, que depois acabou virando série. Isso. Teve uns 10, 12 episódios, que o Sérgio fazia também. E
essa personagem, ela começa o telefilme e ela tá junto com essa dona Picucha há quase 30 anos e ela resolve casar. Então, a trama começa porque a dona Ela vai Picucha sair da vida dela. comunica os filhos que vai viver sozinha. Sim, então, daí sim, acontecem todos os problemas. Mas, enfim, é um roteiro bárbaro da Ana e do Jorge. Não, tem mais gente, tem a Ina, tem Miguel, enfim. E essa as donas de casa, né? Isso, Fantasias de uma Dona de Casa. Que começou dos bons tempos da dramaturgia na RBS TV, que teve 10 anos, né, a dramaturgia, e esse começou como um episódio do Contos de Inverno, que era feito pela Casa de Cinema, que se chamava O Bochecha. E, enfim, as personagens, elas funcionaram, foram legais, aí conversando, Casa de Cinema, pessoal da RBS, e resolvemos criar a série, claro, que passou a ser As Fantasias de uma Dona de Casa, que era isso, que era esta mulher casada, com uma vida bem cotidiana, tudo comum, e ela cheia de histórias, cheia de vontades de inventar, de fazer coisas, o marido não quer fazer nada, muito pacato e tudo. Então, a gente fez 2 temporadas, 2 anos, 4 episódios num ano e 4 no outro. E eu acho que foi, talvez, a minha primeira experiência mais consistente com audiovisual, assim, de ter um personagem, de trabalhar numa linha mais contínua, assim, foi muito legal. Direção da Ana Bárbara, também, muito companheira, Ana Luísa Azevedo. E aqui os queridos... Terra Sem Mapa. O que eu vou te dizer, assim, o tanto que a gente gosta desse trabalho, eu gosto, né, o Sérgio também, porque ele é isso, ele é mergulhado em tudo que a gente gosta, nas lembranças, nas memórias, no humor, numa certa malícia, numa possibilidade de contar histórias através desses 2 personagens, que a gente brinca que, na verdade, eles que mandam na gente, eles só dizem o que eles querem dizer, né? A gente brinca que levava textos, mas teve uns que... eles não quiseram, ou eles mexem, arredondam, tiram uma palavra para cá, jogam outra para lá. Que amor. E então eu acho que o Terra Sem Mapa, eu acho que ele tem uma delicadeza muito grande, mas ao mesmo tempo é muito pungente também. Muito forte. Porque ele trata, e cada vez ele vai ficando mais atual no sentido de que tem mais gente andando pelo mundo, tem mais gente expatriada, tem mais gente fugindo, transferida, deixando sua casa por guerra, por dor, por violência, alguns ainda viajando por desejo de viver em outro lugar, mas cada vez é mais pela dor mesmo. Pela dor, Então, esse tema da imigração, da viagem, do exílio, ele toca muito em todo mundo, é isso que eu te digo. Então, às vezes, é uma pessoa que é descendente de alemão, outra pessoa descendente de japonês, ou pessoas, inclusive, pessoas que vêm de famílias de pessoas que foram escravizadas, que nem sempre, na maior parte das vezes, nem tem essa possibilidade de ter tão para trás, conhecer seus ancestrais, né? E, enfim, mas é disso, assim, o espetáculo, é de andar pelo mundo. A gente diz que eles, na verdade, são viajantes do tempo, né? Que eles chegam para contar histórias e talvez daqui a 200 anos eles voltem para contar outras, enfim. Mirna, queridíssima, ultrapassamos até nosso tempo regulamentar, voou a nossa conversa tão gostosa, tão deliciosa, e que bom saber mais em detalhes da tua riquíssima trajetória, tão cheia de trabalhos incríveis. Te agradeço muito, Nora, a gente estar junto, a poder falar dessas coisas que a gente ama, porque gente de teatro é isso, né? A gente é apaixonado, né? Então,
Que bom compartilhar isso, compartilhar com as pessoas também. Isso, com mais pessoas. Mais pessoas. Para que saibam, né, da riqueza da tua trajetória. Eu desejo muito sucesso à Terra Sem Mapa e todos os outros futuros trabalhos que certamente virão aí com o mesmo brilho, Amada. Muito obrigada. E eu te desejo também, vou ficar esperando o que vem por aí. E só lembrando, pessoal, que estaremos no Porto Alegre em Cena, dia 1º de dezembro, um domingo, às 6 da tarde, ali no Estúdio Extravaganza. Tem bar para chegar antes, então venham. Muito obrigada. Obrigada você que nos também. acompanha. Daqui a 15 dias tem mais Prata da Casa. Beijos e até lá. Tá. Você ouviu o programa Prata da Casa com Nora Prado.